Leoninos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura bônus. Feliz em tê-los aqui nessa leitura bônus. E vamos direto para a sua mensagem oracular. Em seguida teremos baralho cigano. Vamos lá, com mensagem para os leoninos. Mãe Terra, sinta-se amado e confortado. Leoninos, vocês vão estar entrando numa fase de muito acolhimento. Esse acolhimento ele pode ser dentro de alguma circunstância, dentro de uma situação, você para com você. Enfim, existe esse conforto, existe esse acolhimento, vocês se sentindo nutridos, amparados, ou vocês estarão nutrindo alguma situação. Me parece que a força do feminino, independente do seu gênero, leonino, aqui é energia yin, né? Ou energia do sagrado feminino. O que representa isso? É a força da geração, pessoal. Sem o feminino, né? Ou sem essa força feminina não existe vida, não existe criação, não existe... Nada existiria, digamos, de uma certa forma, ok? Porque existe o equilíbrio aqui, não é levantando bandeiras, mas sim explanando as energias, tá bom? Então, vocês estão entrando numa energia muito feminina, que é essa energia mais de acolhimento. Sinta uma energia branda, entendam que não é porque é feminino que é frágil ou fraco, né? Não entendam a fragilidade como fraqueza, não é isso. Muito pelo contrário. Para ter uma grande força, né, se faz necessário ter essa empatia, esse acolhimento que só o feminino consegue desenvolver, digamos, no seu 100%. Homens, vocês também possuem o feminino forte, ativo em vocês, mas não tanto quanto as mulheres. É uma questão de desenvolvimento, é uma questão de trabalhar essa força do feminino. Vocês estarão transformando, me parece que tem uma nutrição, vocês sentindo mais acolhidos, mais amparados. Alguns leoninos ou leoninas, me parece que você nunca vivenciou esse acolhimento. E esse acolhimento ele pode ser de fato da família, né? Quando lá criança não teve aquele amparo, não se sentiram tão acolhidos ou amparados, seguiram condicionamentos, né? Então, me parece que agora vocês terão alguma razão para se sentirem mais acolhidos. Tem uma força que vai acolher, é como se fosse uma energia que envolverá vocês, tá? Isso vai trabalhar alguma transição em vocês, uma fase de muita escassez, uma escassez emocional, escassez em algo, uma dificuldade de trocas, que o feminino ele tem essa desenvoltura também muito boa, porque traz a energia do acolhimento, da empatia, a intuição, a sensibilidade. Então, o feminino, ele traz muitas potencialidades, tá? Mais uma vez, reforçando, Leão, não é levantar bandeiras aqui contra masculino ou feminino, não é sobre isso, é sobre energia, tá bom? Então, neste momento, vocês estarão passando por uma transição muito significativa, estarão entrando numa nova sintonia, numa nova energia, e ela fala de transformações. Para mim, vem como vocês se sentindo mais nutridos, e essa nutrição, ela pode envolver o seu emocional, o seu corpo mental, as suas relações na matéria, então você passando a compreender melhor o outro, tendo essa empatia, tendo a sensibilidade de perceber coisas que estavam passando despercebidas, alguma transformação aconteceu ou alguma movimentação aconteceu que está levando vocês nesse sentido, tá? Então, se permitam viver essa energia, porque é uma energia bastante... de bastante transformação mesmo. É como se fosse um processo aqui para alguns até de renovação, uma transição de consciência, uma transformação, desenvolvimento mais consciencial. Tem alguma coisa, tá, que Leão está fazendo ou estará fazendo que vai gerar essa boa vibração. Vai ser muito bom para vocês, porque aqui fala sobre... você acessando um lado de vocês que há muito tempo você não acessava, ou que há muito você se perdeu, né? De repente, por certas situações, você foi se deixando de lado para entrar num ciclo mais automático, né? A vida, ela acaba realmente nos puxando, nos automatizando, né? Cada vez mais. E aqui fala muito de um aterramento, então, leoninos mais pés no chão, mais sensíveis no sentido de compreender melhor e sentir melhor as situações, circunstâncias, pessoas, o seu próprio eu, o seu próprio querer.
tá? Tem alguma questão que vocês, para mim é uma fase de transição mesmo, tá? É um ciclo diferente do outro. Podemos estar falando de um encerramento de um ciclo, de um padrão, de vocês se colocarem dentro de uma situação, de um padrão de você, enfim, tem uma transição. Fecha-se um ciclo com comportamentos, formas de pensamento, relações, enfim, e começa a entrar num outro ciclo. Evidente que cada um, leonino, tem o seu tempo. Então, isso para alguns pode ser de uma forma um pouco mais, né, um pouco mais lenta, né? Talvez você fale, poxa, mas eu não tô percebendo nada disso. Mas a vida, ela tá acontecendo. Entende? E para outros isso, ou você tem mais sensibilidade de perceber, e para outros acontece de uma forma mais rápida, tá? Mas é porque é um estágio de consciência, são mudanças de consciência, são padrões de desenvolvimento pessoal que estarão acontecendo aqui, tá bom? Gostei muito e vocês muito conectados com você, com esse seu feminino, independente de gênero, é energia, você parece que está entrando numa fase, puxa, eu tô me sentindo, estarei me sentindo ou estará sentindo melhor com você, com as suas percepções, com o seu trabalho, com aquilo que você tocar. Tem uma coisa assim, poxa, deixa eu parar para sentir, deixa eu parar para pensar antes de tomar uma ação, deixa eu entender isso de uma forma um pouco mais ampla. Essa é a energia da Mãe Terra, então ela vai ser direta quando ela precisa, ela vai cobrar quando precisa, mas ela entende também que ela precisa ver todos os pontos. O masculino traz uma energia muito mais objetiva, né? Muito mais incisiva, muitas vezes muito mais fechada, muito mais limitada, né? E o feminino, ele abrange um pouco mais, então ele tenta olhar por alguns ângulos diferentes. E esse olhar por vários ângulos diferentes é o que vai estar trazendo transformações, mudanças, encerramentos de ciclos para vocês. É uma expansão. Aqui falamos de novidades chegando para vocês, tá bom? E que sejam excelentes e serão, evidentemente, excelentes novidades, porque nós temos uma energia muito grande de transformação e evolução. Isso é muito bom, muito significativo. Certo. Vamos para baralho cigano. Nessa leitura bônus para vocês, vamos lá, o que vem para os leoninos nessa leitura bônus? Vamos lá. Leão. A cegonha, exatamente, já abre com a energia da cegonha, ou seja, viagens, mudanças, deslocamentos de longa distância, aqui também estamos falando de chegadas de informações, pessoas, enfim, o que chegar vai estar trazendo alguma transformação, alguma modificação que é positiva para o que você precisa neste momento. Nós temos a rainha de copas, então realmente existe um campo para que coisas, situações, pessoas cheguem para você de uma forma muito mais expandida, positiva, elevada. Precisa ter um campo de recepção, que é exatamente a rainha de copas, ou seja, o seu campo emocional ele estará mais aberto. Ok? E esse estar aberto, eu vou explicar para vocês, não é simplesmente, olha, eu tô de coração aberto aqui, né? Então, vem tudo, vem ruim, vem positivo, mas não é essa a questão aqui. Aqui nós estamos falando de questões que são favoráveis para você nesta primeira energia, depois a gente vai ver, né, o restante das questões. Porém, vocês estão numa etapa realmente de modificações. Então, se faz realmente necessário abrir esse campo emocional, ou seja, eu, leão, me abro, digamos, eu me abro emocionalmente para perceber com mais equilíbrio e maturidade as modificações que estão acontecendo dentro do meu próprio campo, ou seja, dentro da minha própria vida, certo? Nós temos aqui a rainha de copas, ou seja, existe uma maturidade para você lidar nessa recepção, receber essas modificações, receber essas informações, entende? Existe uma maturidade para isso, ok? Leoninos. Âncora é a chave, exatamente. Aqui vocês terão vocês se sentirão mais seguros para tomar alguma movimentação que para você é importante, ok? Como foi dito aqui com a rainha de copas, você tem a maturidade para lidar com essa situação hoje que se apresenta na sua vida. Nós temos a árvore, alguma situação que já há um certo período está dentro do teu campo, está acontecendo na sua vida, faz parte da sua vida de alguma forma. Aqui você terá como se fossem informações seguras para fazer modificações, para ter uma liberação ou para focar em algo. Por quê? Nós temos aqui nessa âncora 9 de espadas.
Pode ser que tenham situações, nós temos alguma questão que pode estar preocupando vocês, né? Por exemplo, como agir, como, tá vendo essa pessoa, ela olha para a cegonha, então, como eu posso agir diante de uma situação, como que eu posso fazer as modificações exatas, sem erro, né? Sem dar margem a algum tipo de falha, como fazer isso? Aqui eles estão dizendo que, de fato, permita estar receptivos, ok? Permitam ver as situações de uma forma ou de um ângulo diferenciado, porque as informações, elas estão passando ou já estão passando, essa carta está no passado, Leão. Então, assim, são situações que já chegaram para você, provavelmente, informações, percepções, mas por alguma razão, 9 de espadas, isso não foi permitido que você olhasse para isso da forma de fato como deve ser. Entende? E que somente com a energia Mãe Terra, esse acolhimento, né? Sinta-se amado e confortado. Então, essa energia de acolhimento, de mais empatia, de intuição, é o que vai permitir vocês olharem as situações de uma forma muito mais expandida. Não somente aquilo que... Vou dar um exemplo. Se alguém que te passa uma informação, por exemplo, né? Pelo Nove Espadas, é uma informação que pode ser muito séria ou muito difícil de lidar, ok? Você pode ter, num primeiro momento, abraçado aquilo. Isso é... Não. Agora, é como se você pudesse ver a coisa de uma forma muito mais ampla. Por quê? 8 de ouros. A dedicação, o foco. Então, seja lá o que estava impedindo você de enxergar algo de uma forma mais ampla, se envolve pessoas, né? Você olhar cada pessoa de fato como é, a história como um todo, os dois lados da moeda, é exatamente isso. Acho que eu peguei o fio da meada. Leoninos aqui olhando, enxergando os dois lados da moeda, é onde você consegue ter alguma resposta, ter alguma informação palpável, vai ter uma liberação positiva, ok? Porque aqui haverá pés no chão, foco. Algo estava te dispersando de uma realidade. Pode ser uma única pessoa, aqui nós temos nessa carta da âncora, um homem carregando uma âncora. Então, é como se esse homem fosse o portador, digamos assim, de uma situação onde ele trava. O navio tá aqui, ou seja, ele tá puxando, veja bem, né? Um homem puxando, né? Ele é que vai colocar a âncora para esse barco parar, né? Mas como que ele vai fazer um barco parar em meio a uma tempestade? É contraditório, não é? Então, é isso que vocês, eu sei que tá meio metafórica, tá uma forma metafórica de expressar, mas vocês vão entender. É como se alguém, diante de uma confusão, diante de um caos, quisesse parar algo nesse caos. É alguém que não quer que a coisa vá para frente nem para trás. Por quê? Provavelmente deve ser algo que é benéfico a essa pessoa. Entende? Só que eles estão falando a concentração, análise, o 8 de ouros é isso, é analisar, é ter foco, dedicação sobre algo, é o que vai fazer você olhar as coisas de uma forma muito diferente. E essa estabilidade emocional, porque aqui nós temos o caos, 9 de espadas é a depressão, é a mente perturbada, é alguém que não consegue ter foco, pensamentos negativos, então alguma situação estava fazendo com que você, Leão, ou está fazendo com que você fique nessa vibração, mas eles estão dizendo... Basta você equilibrar, fazer tudo aquilo, né, que foi dito até então aqui, né, esse aprimoramento, essa expansão, esse feminino, isso aqui não tem peso, isso aqui não tem força. É onde você se sentirá mais seguro para tomar alguma resolução, porque alguma coisa que está escancarada, porque já foi mostrado para você. Informações já chegaram para você, mas alguém travou tudo isso dentro de um caos. Fez com que algo ficasse um caos, entende? Aqui nós temos a árvore, como foi dito, pode ser um grupo familiar, um ambiente profissional, pode envolver a saúde de alguém. 7 de copas é como se alguém quisesse dispersar, alguém quisesse iludir. Vamos criar situações, várias situações, para dispersar uma realidade. Tirar o foco de uma realidade. Aqui realmente... são os dois lados da moeda, tá? Sendo apresentados, você percebendo, você tendo essa... Opa, agora eu entendi, né? Agora eu percebi, tá vendo aqui, ó? A estrela terá a exposição dessa situação para vocês. Alguém tenta segurar ou travar alguma realidade, alguma coisa, porque a estrela, ela fala de algo sendo visto por todos, tá? Então, por isso que alguém não quer que algo
seja analisado, seja explanado, entende? Leão, aqui temos uma grande expansão para vocês, realmente a nível, digamos, conhecimento, e aqui falamos de um despertar de consciência, e entendam o despertar como algo para sempre, tá? Então, assim, o despertar, ele acontece a todo momento. Você desperta de um ponto hoje, amanhã de outra questão, e assim por diante. Não é um único, olha, despertei, já sei de tudo, e tô super consciente, né? Não estou mais me iludindo com certas situações, ou vivendo num padrão que realmente não é aterrado, não é condizente para evoluir dentro de uma situação. Então, despertar progressivo, vamos dizer assim, né? Por etapas. Mas aqui ele fala muito de você saindo de um padrão muito fechado ou condicionado por uma questão de manter uma segurança, manter uma estrutura, se proteger demais. Não sei se você passou, Leão, essa pessoa, esse leonino que eu tô conectando aqui, você pode ter passado por muitas dificuldades num passado, numa infância, enfim, ou um sistema muito rígido de criação, por exemplo, ou que você hoje considera como algo muito rígido a uma criança, tá? Mas existe aqui uma expansão. Existe por isso que eu disse esse despertar, parece que uma consciência lá transcende dentro de um ponto. Então você sai de uma energia de espadas, onde você parece que por muito tempo sempre fugia de certa forma, e fugia de você mesmo, ou fugia de olhar para esse ponto, de encarar esse ponto. Então é como se a vida falasse assim, olha, a questão tá aqui, o problema tá aqui, você vai ter que olhar, não tem como, né? Não tem como mais fugir, desviar. Aqui no 6 de espadas você vai pro 6 de copas, então é como se você olhasse a partir de agora para um lado seu que você deixou para trás, tá? E isso para mim vem sim como uma expansão significativa do seu padrão consciencial. Então você estará realmente passando por certas modificações, transformações dentro das suas emoções. Isso torna você muito mais astuto, muito mais atento, porque aqui eu sinto que esse 6 de espadas, alguém com um mental muito disperso. E isso não quer dizer que você não seja uma pessoa inteligente, que você não seja uma pessoa capacitada para realizar algo. Não é sobre isso, sobre capacitação, né? Ou sobre conseguir desenvolver alguma questão. Não é sobre isso. Mas você poderia ser, sei lá, ter o melhor cargo, a melhor função dentro de uma empresa, dentro da sua família, organizar tudo, ok. Mas me parece que existe ou existia, tá? Uma fuga. Você fazia o que fazia, mas não sei, eu sinto uma energia de fuga aqui, não era aquele 100%. Aos olhos dos outros, ou porque você tem uma autoridade, parece ser algo muito bem feito, mas aqui não. Aqui existe agora, parece que de agora em diante, Leão, é onde vocês vão começar realmente a se aprimorar. É onde você entra numa etapa de vida que realmente as coisas começam a ser muito diferentes, porque aqui para mim está me vindo um amadurecimento. Então, diante de tudo que você passou, você se tornou mais resistente, ou seja, resistente no sentido de estar mais fortalecido diante de algo que estava te travando, tá? E então tem um crescimento muito significativo, muito significativo. Aqui também vem falando sobre a exposição de alguma questão que envolve autoridades, tá bom? Que pode falar, a raposa, podemos falar de investigação, tá? Algo será investigado. Porque alguém vai ter uma revelação, vai ter uma percepção, alguém vai ter uma intuição, alguém vai falar, opa, tem alguma coisa diferente. Porque tem algo muito engessado, tá? Tem alguma questão muito engessada. E isso vai passar por uma... Tá vendo? 6 de espadas é o processo de mudança. Vamos sair dessa energia muito engessada ou muito quadradinho dentro de uma caixinha, tá? É como se alguma coisa não pudesse ser somente assim. 6 de copas. Eu vou reanalisar alguma questão do passado, entende? Eu vou reanalisar isso. É onde entra a investigação, tá? E dentro desse contexto, alguma questão ou alguém pode ser barrado. Pode ser barrado, sim, tá bom? Podemos estar falando de um grupo. O barco está aqui, a casa 3, casa de gêmeos. Se é um grupo, pessoal, com 10 de espadas, é um grupo que gera dor, tá? Gera dor. Pode ter deixado alguém aqui na mão, alguém passando maus bocados. Uma única pessoa, aqui nós temos uma mulher.
tá? Algum segredo, não é bem um segredo aqui não, tá? É uma situação fechada, uma situação que foi ocultada para manter provavelmente uma estabilidade, tá? Essa estabilidade pode ser financeira, pode ser um conforto, uma imagem, porque nós temos o 9 de ouros, então a imagem de alguém, essa situação que foi fechada, as 7 chaves, você terá informações sobre isso, tá? Principalmente se você é mulher, principalmente. Dentro desse contexto, realmente, olha, é uma situação que foi com 7 de espadas, pessoal, é uma situação que foi aqui forjada. Esse ocultar uma situação foi forjada, foi algo realmente proposital, tá bom? Mas você terá informações sobre essa questão, ok? Aqui alguém está pensando em desistir de algo. Alguém está pensando em desistir. É como se alguém logo mais, ou dentro dos próximos 7 dias, tá, pessoal? Alguém pode te avisar, olha, não vou estar presente ou estou indo embora. Tá bom? Se essa pessoa não pode estar presente, considere isso como positivo, tá bom? Não é. Nós temos as espadas aqui. Não leve isso em consideração. Não sentido, não se importe, não leve isso tão a ferro e fogo, tá? Vamos lá. Olha, vem chegando a notícia de afastamento de alguém, tá? De um encerramento. Alguém tá avisando que vai se mudar. Aqui vem chegando para vocês algumas mudanças, e mudanças que falam sim, não é comunicação, tem um mensageiro aqui. Cavaleiro, pássaro de barco. Vem chegando notícias para vocês de algum afastamento, de uma mudança repentina que leva provavelmente a um encerramento. Alguém vai ajudar vocês a evoluir em algum tipo de comunicação, pode ser uma informação que chega que vai ajudar vocês a se expressar melhor diante de algum contexto, tá bom? É como se vocês fossem... Algum conteúdo chega, alguma informação chega que vai ajudar vocês a ter algum sucesso, algum avanço que envolve a comunicação. Aqui tem um grupo familiar passando por alguns problemas, ou passará por alguns problemas. É isso mesmo, Leão. Aqui temos também... Vamos lá. Aqui tem alguma situação fazendo com que um grupo ou uma família seja desmembrada, tá? Isso aqui não é para todos. É uma situação em específico, ok? Uma outra situação é alguma separação em família, ou alguma situação que separa uma família. Porém, é uma situação, leoninos, que falamos de um desgaste, alguma situação que não é legal, tá? Essa separação que acontece é porque tem alguma situação que não é nada legal, tá? Não é somente a separação de um casal. É como se fosse o desmembramento, as pessoas se afastando de alguém, enfim. Mas é porque tem alguma situação aqui que não é legal, traz prejuízos, os ratos, tá? Para outros, vocês vão conseguir identificar como sair de uma situação
muito complicada ou tóxica que está desgastando vocês, tá? Essa questão ainda estará com vocês, mas vocês terão alguma forma, um meio ou uma proteção para sair dessa energia. Olha, quem lida com questões sobre crianças, vejo que vocês vão ter alguma movimentação positiva. Podem haver documentações, comunicações sobre documentos que possam envolver filhos, crianças de uma forma geral, tá? Aqui vem falando para vocês de aprimoramento ou desenvolvimento melhor no que tange contratos, bons resultados no que tange contratos, estudos, documentos, provas, avaliações, bons resultados, uma boa entrega. Aqui vem falando sobre renovação de conhecimento também para vocês. Você, leonino, que precisa analisar documentos, nós temos a cegonha aqui em cima, né? Cegonha, torre. Se você está envolvido com documentos legais, me parece que vocês, ou enfim, alguma situação vai ou ter mais comprometimento com esse documento, tá? Uma prudência maior. Alguém vai olhar melhor o que precisa, analisar, né? Vamos colocar assim, melhor o que precisa. E isso vai ser verbalizado a você, tá? Tem uma notícia positiva vindo para você, mas porque alguém vai se comprometer, de fato, com questões legais, documentos legais, tá? Vejo leoninos se reunindo em algum evento ou encontro voltado à espiritualidade. Nesse encontro, vocês terão algumas percepções ou até mesmo ajuda, tá? Se for uma casa, um grupo de oração, um templo, como for. Lá vocês serão fortemente auxiliados, tá? Fortemente guiados e auxiliados pela espiritualidade. Não é um grupo, não é uma casa, é uma reunião, né? O jardim é onde você está com alguém recebendo alguma orientação, tá? Olha, eu vejo vocês se associando com alguma nova parceria. Essa parceria ela vai se estender por longa data. Vocês terão clareza para iniciar essa nova parceria. Pode ser uma sociedade, uma amizade, um relacionamento amoroso para alguns. Sim, pode ser. Caso seja um relacionamento amoroso, Leão, aqui vem dizendo que esse relacionamento ele começa assim com força total, né? Parece que tem uma integração energética, uma identificação energética entre ambas as pessoas muito forte. Mas, desculpa, pessoal, engasguei. Nesse início, tudo começa muito rápido, tá? Tem uma conexão muito rápida, mas é uma relação que vai se desenvolver, tá? Então, assim, não vejo um compromisso de fato, né? Assumir um compromisso logo de cara, mas é uma relação que vai se desenvolver e tem tudo para caminhar, tá? Para um compromisso, uma relação ali de longa data, tá? Para alguns anos. Mas é como se precisasse manter e saber desenvolver essa relação. Se for trabalho, a mesma forma. Se for uma sociedade, da mesma forma. É saber desenvolver essa nova relação, tá bom? Aqui tem uma oportunidade de trabalho para quem deseja, tá? E é uma oportunidade de trabalho que sim, vocês podem ser um trabalho que vocês vão ficar nesse local por um longo período, tá? Se preparem aqui, leoninos, para entrar numa fase de bastante trabalho, empenho e dedicação. Vai exigir de vocês mais calma, mais harmonia, mais estabilidade, saber observar o cenário, saber observar aquela coisa assim, eu plantei, agora eu preciso regar e aguardar o desenvolvimento para que eu tenha a colheita. Então, pode ser que vocês queiram acelerar as coisas, não vai dar certo. Vocês vão perceber que não é na pressa.
Aqui, de fato, vou semear sim, vou colocar energia sim, estou aqui supervisionando, estou olhando todos os pontos, mas eu entendo que tem um desenvolvimento, tá? Aqui também fala sobre a reaproximação de um familiar, uma pessoa familiar a você. Alguém vai tentar fortemente te colocar em dúvida nos próximos 20 dias. Fique atento, tá? Ó, nós temos o urso aqui no oculto. O urso fala sobre traição, tá? Fala sobre eu quero manter as coisas sobre meu domínio. Lembra que foi dito com aquela rainha de copas? Vocês tendo a inteligência emocional, vão chegar muitas informações para vocês. Então, pode chegar coisa boa e coisa não boa também, né? Com a cegonha, fortes informações positivas. Mas nada impede de chegar coisas também que não são positivas. Estamos vivos, encarnados, e a vida é essa é a realidade, né? Então, fique atento, porque você vai poder ter a estabilidade suficiente para discernir o que é real e o que é fantasia. A cobra, o urso é uma manipulação, tá? Alguém tentando manipular, te manipular emocionalmente, tentando te seduzir. Não sei, essa pessoa pode tentar impressionar pela materialidade. Vou dar um exemplo. Fulano tem uma estabilidade material. Nós temos aqui Rainha de Ouros. Essa pessoa tem uma família estruturada, essa pessoa tem dinheiro, uma pessoa tem um comércio bom, essa pessoa tem um bom emprego, entende? São coisas muito materiais aqui. É alguém que tenta, pela materialidade, te seduzir, tá? E a sedução, ela não é só amorosa, não, tá? A sedução, ela acontece dentro do ambiente profissional, do campo religioso, em todos os lugares, ok? O que é a sedução? Aquela pessoa que tenta ludibriar você. Então, ela vai falar o que você quer ouvir, entende? Para, nesse caso, interferir na sua decisão, no seu poder de escolha, tá? Aqui também existe algum leonino investindo mais em alguma coisa, pode ser estética, você vai se seduzir muito por alguma questão, sabe? É aquela coisa, eu quero muito comprar isso. Você vai ficar muito encantado com alguma questão que você vai querer investir, mas eu vejo você pensando sobre isso, tá? Leoninos, caso vocês se sintam muito cansados nos próximos dias, tem uma interferência de uma energia masculina, tá? E aqui eu posso dizer até que essa pessoa é um homem mais velho. Para alguns de vocês é um homem mais velho, tá? Mais velho que você, de repente, não sei, pessoal, uma idade, se você, sei lá, você tem 40 anos, essa pessoa tem 41, é mais velho que você, tá? Enfim, tá? Existe, para alguns de vocês, a interferência desse homem. E aqui eu tô falando de energia, tá? Alguém que acessa energias espirituais para lhe causar algum desconforto. Então, claro que, leoninos, vocês vão verificar se a sua saúde está em dia, a sua alimentação está ok, como que está, né, seu sistema hormonal. Claro, tem que ter tudo isso, vamos ter prudência, tá bom? Mas aqui eles estão falando que alguém vai se sentir, eu tô a todo momento engasgando na sua leitura, leoninos. A sensação que eu tenho é que parece que não quer que certas coisas sejam ditas a você. Já é a terceira vez que eu engasgo na sua leitura. Que eu vou tentar falar, parece que algo tenta fechar o meu laríngeo. Que coisa, tá? E é energia, né? É energia do signo, ok? Mas não tenham medo, não fiquem, não. Segue a vida, fé na frente, consciência. É isso,
tá? Avante, sempre avante. A vida exige coragem, certo? Enfim, aqui existe uma pessoa maldosa, tá? Existe uma pessoa maldosa. Aqui vem falando também sobre um homem, sim, mais velho, tá? Caso não seja um homem mais velho, pode ser uma pessoa, um homem mais jovem e uma pessoa mais velha, sim, tá? Tá muito forte essa pessoa que tem mais idade ou uma maturidade em alguma questão. Existe algum tipo de embate entre essas duas pessoas. Por quê? Eu tô vendo aqui como se essa pessoa tivesse... Eu vou falar um termo, mas eu não vou falar. Sabe quando você tem... Essa pessoa tem alguma... Como que eu posso dizer, pessoal? Ela tem um... Eu vou colocar assim, essa pessoa tem um pé preso com alguém, tá? Tem alguma coisa aqui que... Sabe, que tá ligada um ao outro. E nós temos o chicote aqui no meio. Podemos estar falando de alguma questão que envolva algum tipo de violência, alguma coisa que foi muito agressiva, alguma coisa que foi amarrada, presa. Existe uma pessoa aqui presa a outra, tá? Tem alguém com o pé preso com uma outra pessoa. Vocês terão uma bela de uma guiança, tá? Para sair de alguma preocupação ou aquela situação que você fica muito agitado, a mente acelerada, não sei o que fazer, como resolver. Você terá algum apoio, provavelmente de uma amizade, tá? E essa amizade, ela vai trazer alguma informação que pode ser até indireta para vocês. Como você sair de uma situação, tá? Então, tem uma guiança, vocês sendo guiados, e você consegue, tá? Você consegue. Terão ainda algumas arestas dentro dessa situação que você vive, que tanto te preocupa, mas é como se assim, olha, 50% já foi, Leão consegue passar por cima e resolver. Então, aquelas nuvens, né, ou aquela mente muito agitada, já saindo da sua energia. Alguém vai colocar alguma situação para vocês, tentando florear, mas você vai perceber que não é isso. Aqui fala de uma situação que alguém coloca, vamos lá. Alguém coloca uma situação como se fosse algo muito legal, algo muito bom, olha aqui para vocês, ou toma essa informação, toma esse presente, mas na verdade é um causador de caos e dificuldades. É alguém que quer causar algum tipo de tumulto, pessoal. 10 e 8, 18 no tarô, a lua. 10 de paus, 8 de paus. É uma pessoa que quer confundir vocês. Essa pessoa, ela faz algum tipo de oferta, ou fará algum tipo de oferta a você, Rainha de Espadas, de uma forma pensada, articulada, planejada. O intuito, provavelmente, dessa pessoa é criar ou instalar um caos, criar uma dificuldade, uma sobrecarga. Com esse urso e 10 de paus também vindo uma energia de culpabilizar alguma situação, você, alguém. Porque o 10 de paus é o peso, né? É o peso. É o encerramento de um ciclo já muito cansativo, mas assim, ó, é aquela coisa assim, ó, segura que esse peso é seu, segura que esse fardo é seu. Aqui falamos de um estresse. Alguém quer criar todo esse movimento que eu vou intitular como caos na vida de alguém. Só que essa pessoa, ela vem como quem não quer nada. Ou vem como eu tenho boas intenções. Aqui, ó. Mas olha o que essa pessoa traz com ela, o urso e a montanha, dificuldades, bloqueios, problemas. Podemos falar de autoridades? Podemos, porque aqui nós temos a carta da montanha. Aqui sabe como tem uma situação aqui que não tem como não perceber que é isso? Porque vem muito peso, sabe? É uma oferta que vem, parece leve, mas é articulada, mas é muito peso. Muito peso, tá? Lembrem aqui da sensibilidade, a empatia, o acolhimento. Por isso essa energia feminina, é somente a energia feminina. Se fosse a energia muito masculina, aqui daria confronto. Então, vou levar isso como uma afronta. Então, vou bater de frente nessa situação. E o ideal aqui, digamos, Leão, é você
contornar a situação com mais leveza, tá? Por isso a carta da Mãe Terra. Então é hora de olhar as situações, não é a força aqui, tá? Que resolve as questões. Tá vendo que esse homem, ele escala a montanha. Então, assim, ele não tem como quebrar essa montanha. Ele tem que passar por ela. E você só pode passar por ela quando você tem essa sensibilidade, quando você consegue contornar as situações que a energia do feminino é capaz de realizar. Certo? Excelente leitura. Leoninos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça muita luz, muita vitória em seus caminhos, que vocês sejam sempre muito, muito felizes. Tchau, tchau.